Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse é o último vídeo do ano de 2022. E desde já eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo e agradecer por todo o apoio que vocês vêm me dando até aqui. E eu espero que esse próximo ano seja bom para todos nós e que a gente consiga conquistar todos os nossos objetivos. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso da Tenente Roxana Bonessi, um caso nacional que aconteceu no estado do Amazonas e teve uma grande repercussão por lá. Pessoal, esse caso, assim como muitos casos brasileiros, ele tem poucas fotos. Então não estranhe se na edição aparecer poucas imagens para vocês, tá? E se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. No dia 31 de março de 1975, acontecia a final das Olimpíadas Militares da guarnição de Porto Velho, localizada em Rondônia, ao norte do Mato Grosso, já na beira do rio Amazonas. O sargento Bonessi disputava a partida final de vôlei de quadra e no último set, por volta das 10h40 da noite, a sua esposa, senhora Filomena Bonessi, grávida de 8 meses, fazia diversos gestos na tentativa de chamar a atenção do marido da arquibancada, para avisar que estava entrando em trabalho de parto. No último ponto marcado pela vitória do seu time, o sargento saiu correndo sem nem ao menos comemorar com a equipe e correu às pressas para o Hospital Militar e Maternidade. Às 11h40 da noite, nasceu a filha do casal, no qual foi nomeada como Roxana, em homenagem à princesa Roxana, que era a esposa de Alexandre o Grande. De acordo com familiares, Roxana, desde pequena, era alegre, responsável e obediente. Ela não tinha o costume de mentir, e também não gostava que faziam maldades para ninguém, nem mesmo a um inseto, pois ela considerava todos os seres vivos do planeta importantes. Ainda, de acordo com familiares, Roxana era desprendida de todo o bem material que lhe pertencia. Ela dividia tudo o que tinha com seus irmãos e não se importava de também dividir com os colegas de escola. Ela gostava muito de ir à igreja e rezava 3 vezes ou mais por dia. Ela também nunca teve vícios, nunca chegou a experimentar bebidas alcoólicas em sua vida. Além de tudo isso, Roxana era muito inteligente, tirava somente notas altas e nunca foi reprovada na escola. Já em sua adolescência, ela era considerada uma jovem muito bonita e chegou a ganhar alguns concursos de beleza. Em um desses concursos, ela acabou sendo reconhecida pelo título de Rainha da Natureza, que lhe foi concedido em um programa de televisão do estado do Ceará. Com seus 27 anos, ela já era formada em contabilidade, possuía pós-graduação em auditoria, pós-graduação em readministração, mestrado em administração e estava cursando direito. Roxana trabalhava como professora universitária, mas após ser aprovada em uma prova das Forças Armadas no início de 2002, ela foi incorporada nas fileiras do Exército e considerada combatente de selva, sendo designada a servir na 12ª ICEFEX, que é a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, onde passou a desempenhar várias atividades relacionadas à contabilidade. Foi na Inspetoria e Contabilidade de Finanças do Exército que Roxana conheceu o capitão do Exército, Paulo Nelson Loureiro. O capitão Paulo era conhecido por ser mulherengo e já havia se envolvido com diversas mulheres que trabalhavam com ele. E assim que ele viu Roxana, ele passou a nutrir um forte desejo por ela. Paulo então passou a se aproximar de Roxana e algum tempo depois, os dois acabaram se envolvendo e deram início a um relacionamento. Mas havia um problema. Na verdade, um grande problema. Paulo já era casado, algo que Roxana só descobriu meses depois. Ao descobrir isso, Roxana disse para Paulo que não queria ser amante e que era melhor eles terminarem com o relacionamento. Isso teria ocorrido entre setembro e outubro de 2002. Não se sabe ao certo quanto tempo durou o relacionamento deles, mas o que se sabe é que Paulo não gostou do término e passou a insistir para que Roxana voltasse com ele, algo que a mulher sempre negava. No dia 2 de dezembro de 2002, aproximadamente 2 meses após o fim do relacionamento deles, o capitão Paulo
seguiu a tenente Roxana quando ela saía do seu turno por volta das 11 da noite. Assim que ela entrou na garagem para pegar o seu veículo e ir embora, Paulo a abordou e mais uma vez insistiu para que ela voltasse com ele. Roxana, já decidida com tudo, negou o pedido novamente. Diante dessa recusa, Paulo ficou furioso e logo na sequência ele puxou uma arma branca e desferiu 2 golpes na região do pescoço de Roxana. Roxana foi a óbito em poucos minutos. Não havia ninguém além deles no estacionamento, o que contribuiu para que Paulo cometesse o ato e ficasse impune naquele momento. Após o crime, Paulo pôs o corpo de Roxana no porta-malas do carro dele e depois a abandonou numa região de mata próximo a um lixão, nas proximidades do Colégio Agrícola, no bairro Zumbi 2. Depois, Paulo ainda voltou para a cena do crime e ainda teria tentado limpar todas as evidências do que teria acontecido naquela noite. Algumas horas após o crime, os pais de Roxana estranharam o fato da filha não ter voltado para casa e também não ter dado notícias. Como isso não era nem um pouco comum, eles sabiam que havia algo errado e decidiram que era melhor acionarem a polícia. Em pouco tempo, policiais, amigos e familiares de Roxana iniciaram as buscas por ela, e algumas horas depois, eles encontraram o corpo dela na área de mata em que Paulo havia abandonado. A família de Roxana ficou desolada, e a notícia a respeito do crime se espalhou rapidamente pela cidade e depois pela região. Durante as investigações, foi levantada a hipótese de que talvez Roxana tivesse sido vítima de um assalto ou uma tentativa de relações forçadas. No entanto, já nas primeiras horas de investigação, os policiais descartaram essas hipóteses, já que nada dela havia sido levado e ela também não tinha sinais em seu corpo que indicasse a segunda hipótese. Além disso, os policiais descobriram que o veículo de Roxana ainda estava no estacionamento da unidade militar em que ela trabalhava. Desse modo, foi constatado que ou ela foi levada à força do local, ou ela saiu com alguém que conhecia e tinha uma certa confiança. Seguindo a trilha de uma dessas teorias, os policiais chegaram até o capitão Paulo Nelson Loureiro e descobriram que ele havia dado entrada no pronto-socorro com ferimentos de arma branca muito semelhantes ao que Roxana tinha. Com isso, os policiais decidiram chamar Paulo para prestar depoimento. E durante esse depoimento, ele disse aos investigadores que enquanto conversava com Roxana, ela acabou tropeçando e caindo sobre a arma branca que ele estava segurando. Ele disse ainda que tentou socorrê-la, mas quando ela entrou em óbito, ele ficou desesperado e achou que a melhor coisa a se fazer era abandonar o corpo dela em um matagal. Bom, é claro que a polícia não engoliu essa história, e após o depoimento de Paulo, os investigadores decidiram focar as investigações nele. Afinal, Roxana tinha mais de um ferimento de arma branca em seu corpo, e obviamente não correspondiam com uma queda em cima de uma lâmina. Além do mais, quem é que presencia um acidente dessa proporção e ao invés de pedir ajuda, tem a brilhante ideia de abandonar o corpo em um matagal? Em uma revista realizada no carro de Paulo, um Fiat Brava, foi localizada a bainha protetora da faca que ele utilizou no crime, e também 2 toalhas manchadas de sangue. Essas toalhas foram enviadas para uma análise pericial, que constatou que o sangue que havia nelas pertencia à tenente Roxana. Diante de tais evidências, Paulo viu que não adiantava mais mentir e decidiu confessar todo o crime. Ele também deu detalhes sobre seu relacionamento com a vítima, algo que até então não era de conhecimento público. Ainda em dezembro de 2002, alguns dias após o crime, o capitão Paulo Nelson Loureiro foi preso e acusado pelo crime contra a tenente Roxana Bonesse. Em 2003, ele foi julgado em primeira instância pela auditoria da 12ª Circunscrição Jurídica Militar de Manaus e considerado culpado, recebendo a sentença de 15 anos de prisão. Em 2005, foi aberto um novo julgamento, e nessa ocasião foram apresentadas alegações de motivo torpe, uso de meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e o fato de Paulo ter usado a própria arma branca de serviço dele. E como consequência, a pena foi aumentada para 25 anos. Em 15 de setembro de 2009, o Superior Tribunal Militar declarou por maioria de votos que o capitão Paulo Nelson Loureiro era indigno para continuar com seu posto, e ele foi exonerado do Exército por desonra. De acordo com algumas fontes,
o ex-capitão Paulo Nelson, se acertou com a sua esposa depois dos fatos, e eles ainda permanecem juntos. Porém, eu não encontrei informações se ele ainda permanece preso ou já saiu da prisão e responde o resto de sua pena em liberdade. De qualquer modo, se ele continua preso e de fato cumprir os 25 anos ao qual foi condenado, ele só ganhará sua liberdade em 2027. O crime contra Roxana Bonesse teve grande repercussão no estado do Amazonas. Atualmente, existem diversas homenagens a ela espalhadas por todo o estado. Uma dessas homenagens é um famoso monumento que o próprio pai de Roxana construiu. Nele, há uma estátua que representa Roxana sentada dentro de uma ostra gigante, sendo carregada por alguns golfinhos. Esse monumento está localizado no bairro São Jorge, em Manaus, e muitos turistas que visitam a cidade costumam tirar fotos dele. Além disso, existem ruas, avenidas, bairros e até mesmo uma escola que leva o nome Roxana Bonesse em sua homenagem. E no local onde o corpo dela foi encontrado, hoje há uma cruz que tem escrito o seu nome. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.